Olá pessoal, mais um vídeo sobre o Evangelho, é o número 90 e o título é Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu ajudará, ou seja, ajuda-te que Deus te ajudará, né? Pois é, hoje é dia 27 de fevereiro. Vamos aguardar os acontecimentos. Próximo mês, já está chegando março. Tem pouca gente se interessando, né, aí pelo Evangelho, mas as novas informações dizem que é preciso ler o Evangelho. Eu sei que eu sempre digo, ele está um pouquinho na maneira de estar escrito, vamos dizer, na maneira de se expressar, está um pouco assim, na maneira antiga, né? Mas o que está aqui escrito é a verdade. Então, às vezes é preciso procurar interpretar direitinho, né? Devido à nova maneira que a gente tem de falar, de entender novas palavras, né? O sentido. Bom, senhores, então eu vou... Vamos lá. Agora até que hoje peguei uma posição boa aqui. Espero que tudo esteja bem com vocês, né? Bom, iniciando a leitura. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei à porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E para aquele que bate à porta, ela se abrirá. E esses termos está falando sobre espiritualidade, né? Se você pede as forças do bem para te ajudar a você entender, ou te ajudar a você a procurar as coisas para você evoluir, saber para evoluir, né? Então, recebe. Quem procura, acha, e você, como eu achava, eu procurava, estava sempre olhando até novidades na livraria, na papelaria, e quando o preço era acessível, eu comprava. Muita coisa eu deixei de comprar. Mas isso eu me lembro, foi impressionante, quando eu fui no centro da cidade, e eu queria muito saber coisas do esoterismo oculto. E eu encontrei um livro, Isis sem Véu, baratinho. Seria mais ou menos R$10 agora. Se esse livro tivesse para vender, deve estar uns quase 100 e tantos, 80, 50, porque é um livro, ele era assim. Só que ele era escrito em espanhol, né? Ou na língua argentina, não sei se era espanhol ou argentina, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. Bom, quem procura acha. Essa era a minha vontade. Mas eu não podia nem procurar o livro, porque eu sabia que era muito caro na ocasião. E de repente eu me vejo entrando numa rua que nunca tinha entrado, e ali, entrando naquela rua, até descobri uma livraria. Só olhei a vitrine, eu digo assim, é tudo muito caro aqui. Bom, continuei andando e eu pensei, mas eu vou
eu estou nessa rua como é que eu entrei nessa rua? E eu nem sei onde é que eu vou sair. Eu nem sei o caminho aqui. Ué, eu fiquei muito surpresa. E vou andando, vou caminhando. De repente, eu acho um cabelô com um pano, né, um negócio lá, no passeio, cheio de livros. Aí eu, curiosidade, fui olhando. Aí encontrei Easy Sem Véu. E ele, R$10 naquela ocasião. Eu lembro, era R$10, sim. Só que eu acho que ainda não era o real, era devia ser a moeda antiga, né? Mas foi mais ou menos isso. Eu me lembro que eu até perguntei para ele, porque isso aqui ficou, apesar de não ter memória e tal, mas aí me ficou muito gravado, né? Até perguntei, será aquele preço que eu estava ouvindo, né? Aí depois eu dei esse livro a uma dentista que nós começamos a conversar certas coisas, mais sobre coisas mais esotéricas, até místicas. E eu disse para ela, eu vou lhe dar um livro que eu tenho lá, eu já li e tal. Aí eu dei para ela. E lá nesse livro falava da terceira morte. Não, da segunda morte, desculpa. E eu li aquilo, falava da segunda morte e fiquei sem saber, mas que segunda morte? Então a gente morre mesmo, então é papo furado dizer que a vida continua, mas a experiência que eu passei, a vida continua. Ué, não entendi. Demorou anos e anos e anos e anos. E foi preciso eu assistir um dos vídeos do médium Pedro Augusto para eu saber que existe e entender o que é a segunda morte. E ele já revelou a terceira morte. Então nós temos 3 mortes, né? Nós temos 3 mortes, mas que, na verdade, a centelha que está dentro de nós não morre, né? A vida é eterna. A terceira morte é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Mas a segunda morte é assim. É quando a gente se autotransforma em ovoide, por nossa própria culpa, né? Aí nós somos espíritos ovoides, porque aí nós ficamos com aquele formato ovoide que acontece a gente ficar assim quando passa de um plano para outro. Primeiro, segundo, terceiro plano da criação, né? Então a gente fica assim. Então isso aqui é verdade. Isso que está falando aqui conta as minhas experiências, porque é verdade, isso já aconteceu comigo. E já aconteceu também num outro bairro, lá no Meia. Eu digo, eu não sei porquê, eu venho, sempre que eu venho no Meia, eu venho nessa papelaria. Aí, mas um belo dia, quando eu chego lá, eu digo, opa, Gênese Sagrada? Da Ubanda, né? Aí eu fiquei pensando, primeiro não fui assim muito impulsiva, eu fiquei pensando, e meu olho ia lá de novo no livro. Eu digo, eu estou sentindo que eu tenho que comprar esse livro. Quando eu olhei o preço, é caro pra caramba, mas eu vou comprar, vamos. E aí, né, a ciência espiritual que está aí no meu canal é da Gênese Sagrada. E aí eu entendi mais sobre Deus. Porque eu queria entender mais sobre Deus. E ainda quero entender mais sobre Deus. Mas eu entendi muito, foi mais fácil. E eu já tinha entendido antes, mas eu ficava na dúvida se Deus era mesmo uma energia, vamos dizer, um foco de energia, como o nosso Sol. E eu ficava naquela dúvida, eu já tinha entendido anos atrás, devido a certas leituras, devido ao raciocínio. Não é só ler, não, a gente tem que trabalhar com a cabeça. E aí depois veio a confirmação com esse livro, né? Sobre as partículas, né, dele.
E é isso. Então, eu poderia substituir aqui: quem pede, recebe. Quem deseja, quem sente vontade, recebe. Eu substituiria mais modernamente essa palavra, pede. A vontade que você tem. Então, o magnetismo atrai, né? E os próprios que nos protegem, quando a gente é médium, o nosso guia. Então, ele encaminha a gente. E por aí foi, né? Então, o desejo e a procura, né? Ele está junto. E quem bate a porta, ela se abre. Quem bate a porta é quando você falece, você sai do corpo, e se você estiver evoluído, você vai ou para uma colônia, ou para uma outra dimensão, ou para o teu planeta de origem. Bom, vamos ver então o que tem mais aqui para a gente ler, estudar, né? Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem. Está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta outra: ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Então, senhores, vamos falar um pouco do trabalho. Trabalho comum do dia a dia. As pessoas reclamam, quando deveriam dizer graças a Deus, porque eu estou bem fisicamente e posso trabalhar. Agora, por exemplo, eu quero fazer as coisas e não posso. As coisas estão ali para fazer, é uma dificuldade, ou tenho que arrumar alguém para fazer. E as pessoas reclamam. E por qualquer coisinha, estou cansada, principalmente as mulheres. Estou muito cansada. Cansada de quê? Foi fazer compras dirigindo o carro, tem elevador para botar as mercadorias para levar para o apartamento, depois diz para a amiga: alô, falando, hoje estou tão cansada. O pobre vai trabalhar, vamos dar a doméstica, vai trabalhar na casa da patroa, cansada assim, subiu, desceu a escada para lavar as janelas, limpou toda a casa, veio naquele ônibus de mata-cavalo, né? Os ônibus no Brasil, não sei nos outros estados do Rio de Janeiro, é horrível. Eu, como lá fora, viajei também de ônibus, gente viaja em pé, não precisa nem se segurar em nada. Aqui, sentada segurando, você até sai do banco, o que é isso? É uma selvageria. Muitos estrangeiros vêm aqui, mas por baixo dos panos eles dizem: isso aqui é uma terra de selvagens. Eles dizem. Isso é uma selvageria. Os caras que dirigem ônibus são selvagens. Então, cansada, veio lá do subúrbio, veio lá de Caxias, veio trabalhar. Sai, cansada.
comeu apressada, e ainda vai no supermercado fazer compras e leva peso pra caramba nesses ônibus que mata cavalo. E chega em casa e ainda vai fazer o jantar para o marido que também vai chegar do trabalho. E ela não diz, estou cansada, não dá nem tempo de sentir o cansaço. Estou dando um recado a vocês, donas de casa da classe média, tá? Eu só escuto isso. Estou cansada, estou cansada. Eu agora me sinto pouco porque eu tenho osteoporose, além da artrose. Aí eu não posso me alimentar assim como eu deveria por causa do problema do açúcar. Tenho idade. Mas eu sempre fazia as coisas, eu nunca também reparava que estava cansado. Acho que eu nem me cansava, sei lá. E se você estiver sentindo cansaço, então vai ao médico, faz um exame de sangue, porque você pode estar com um pouco de anemia, né? Agora, quem come muita carne tem baixa energia. Sim, vocês não sabem que quem come muita carne tem energia baixa? Tem. Se alimente mais de legume, verdura, fruta. Então tá aí. A verdade tem que ser dita. O doente sai do hospital particular, pega um táxi ou a família vai, o leva no carro. Aí chega todo caído, todo coisa. O pobre sai do hospital público, já vi isso, Hospital do Andaraí, pronto. Hospital do Andaraí, pega o ônibus que mata cavalo, ainda tem um negócio no nariz e um negócio aqui na veia, e assim. E muitos sozinhos. Pega um ônibus mal se segurando. E tem gente que não dá lugar, né, para esse pessoal, né. E o outro que deu, demorou para dar, mas ele viu, ficou esperando se alguém, não, então vou dar. Mulher da classe média que está para ter neném, toda cheia de história, toda. E a diarista, né, vai lá, tá para ter bebê, vai lá, sobe na escada e trabalha, então não. Pense nisso que eu estou falando. Tome vergonha na cara. Tome vergonha nessa cara. Né? Isso acontece mais com a mulher, né? Nem tanto com o homem, também tem homem. Quando o homem é preguiçoso, né? Tem homem preguiçoso. Ai, meu Deus. Então, gente, é isso aí. A verdade tem que ser dita. Então, vou repetir para não perder o fio da meada. Vamos lá. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a essa outra, ajuda-te que o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. E agora vamos falar do trabalho nas escolas, nas colônias espirituais. Falece um homem ou uma mulher e ela não é muito ruim, eles não são muito ruins, então são direcionados a uma colônia. Chegando lá, eles olham, eles têm instruções, dão conselhos para eles. Mas eles ficam numa boa, fica lá olhando a natureza da colônia, que é muito bonita, né? E olhando os outros que têm uma casa para morar, porque quiseram uma casa, então plasmaram uma casa, e ele fica sempre por ali.
não tem direito a ter uma casa. Por quê? Tem uns que têm casa, outros não têm, não pode ter. Por quê? Porque os outros que desejaram ter uma casa, um cachorrinho, ou um belo jardim, plasmam para eles, ou eles aprendem a plasmar, que ensinam a eles, porque eles trabalham na colônia espiritual, ajudam as pessoas que chegam desencarnadas, falecem, e ajudam em outras coisas. Muitos vão lá na serviço de professores, outros vão varrer o jardim, outros vão botar água lá nas plantas. E tem outros que querem só olhar ali, estão numa boa. Não acumulam créditos, não querem trabalhar. Vai chegar um tempo que lá o que dirige a colônia vai chegar perto deles e vai dizer assim: bom, gente, vocês estagnaram aqui, estacionaram, só ficam aqui. Já passou aqui 1 milhão de anos. Vocês continuam os mesmos. Agora vocês vão ter que reencarnar lá de novo, no mesmo lugar. Aí vem, reencarna e vai reencarnar no campo para trabalhar nas terras. Ou vai ser um sem teto, um sem terra, vai trabalhar na dureza, vai ser empregada doméstica, porque a espiritualidade, através da técnica extraterrestre, elas programam nosso perispírito, tá? Para a gente ter que passar o que tem que passar, que é para aprender a trabalhar. Se não reclamar, vai dar tudo certo. O pior é que se vai começar a reclamar, né? Aí vai falecer, vai ter que reencarnar de novo, com outro tipo de trabalho, mas vai ter que trabalhar. Eu tenho a impressão, porque diz que tudo, né, é programado. Eu tenho a impressão que a raça portuguesa tem um karma de trabalho. Porque agora nem vem, né? Mas naquela época eu era criança, eu reparava, né? Os bares, botequins, tudo era de português, né? Aí, eles podiam ficar quietos, tinha empregado, né? Não, eles trabalhavam feito uns danados. Tive um tio que teve padaria, trabalhava feito um danado, que ele chegava cansado. Ele, quando chegava lá na casa dele, né, a mulher dizia, ele se jogava no sofá. O dia todo não parava. E eu comecei depois já, né, assim, adulta, né, a reparar. O cara tem ali 3 empregados e o cara ali trabalhando e tal, sem parar. E acorda cedo de madrugada para abrir a padaria. Aí eu fico assim, é interessante, porque as outras raças também trabalham, então, mas tem uma diferença aí, né? E eles conseguem dinheiro porque eles trabalham muito. Eles trabalham muito, estão ali fiscalizando, né, para não serem roubados pelos empregados. Sim, porque quem deixa o negócio na mão do empregado, cadê teu patrão? Não tá. No outro dia, cadê ele? Ah, não tá. Pode contar. Não tem exceção. Você é roubado. Eu conheço aí um caso há pouco tempo. 2 anos atrás, né? Eu tenho amizade com uma senhora que ela tem um filho, e lá as economias dele, ele comprou lá
um bar, aqui pertinho onde eu moro, entregou ao cara lá. Tomava conta e era o empregado e pronto. Aí chegava à noite, ele ia lá para receber o dinheiro. No início, até que recebeu, mas ele nem ficava tomando conta. Ou se ia lá, ficava lá sentado. Resumindo, foi à falência. O cara dizia que não dava nada. Foi à falência. Não tomava conta. Ele tinha um outro trabalho de informática mais. Então ele deveria dividir, pelo menos ficar na parte da manhã, ali. Ou então quem não tem competência não vai fazer, ficou sem o dinheiro, perdeu o dinheiro de anos de economia. E ficou cheio de dívidas lá também, né? Dos fornecedores. E pronto. Hoje o bar é de outra pessoa e está lá. E tem gente assim, ó, fazendo isso com negócios, com pets, loja de pet, começa muito bem, daqui a pouco você vê que a loja já está, parece que falindo. Por quê? Não se vê o patrão só chega logo à noitinha. Então, porque a pessoa não quer trabalhar. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Se você tem um negócio, você tem que tomar conta do teu negócio. Você tem um emprego, você é ambicioso, está ganhando até bem. Você é ambicioso porque você juntou aquelas economias, então vai, porque você quer ganhar mais ainda, então vai e emprega ali. Mas se você não tem competência para ficar no teu negócio, não pode. Vai entregar na mão dos outros. Os bares, antigamente, padaria e bar, tinha dois sócios. Um ficava a parte da manhã e o de tarde, porque é muito cansativo, né? Porque eles chegam muito cansados, porque trabalham mesmo. E é um negócio que é o dia todo, né? E o meu tio, ele foi roubado por um dos sócios. Entendeu? O sócio roubou ele. Aí foi botado para fora de lá. O sócio roubou. E depois não há como reaver o dinheiro. Não consegue. Então, é isso. Aprendam. Então, na colônia espiritual, é a mesma coisa. Se você não trabalha, se você não faz para evoluir, é um outro tipo de trabalho, né? Atender as pessoas que chegam, dar passes para curar as pessoas. Vai lá todo dia ver como é que a pessoa está, se já ficou curada, se já pode levar ela para a escolinha, se já pode botar ela no aeróbulos, naquele veículo. E o aeróbulos está sendo confundido também com naves, porque o aeróbulos ele é assim, retangular, tá? Feito um ônibus. E às vezes é o aeróbulos que vem das colônias, que vem por aí. Pode ter naves sim assim, mas também pode não ser, tá? Naves extraterrestres. Espiritualidade, religião, extraterrestre, tudo junto. Muita gente já saiu do meu canal porque eu disse. É tudo a mesma coisa. Tudo está interligado, é tudo a mesma coisa. As colônias espirituais fazem o que fazem com a técnica extraterrestre. O Exu, a pombagira, tira as larvas astrais das pessoas com a técnica extraterrestre. Gente. Quem coloca aparelhos, aí tanto pode ser colocado pelas trevas como pela parte boa, né? E a parte boa, quem é que coloca da luz? Os extraterrestres. Eu vi um vídeo aí uma vez dizendo que eles colocaram
aparelhos sutis, né, na pessoa para acompanhar a evolução dela. Acompanha a evolução. Alguns logo de imediato, logo assim colocaram, já botaram a marca na testa, já. Aí isso aí já está excluído. Os outros que estão procurando evoluir estão sendo monitorados. Tá? Se às vezes pessoas sentirem algo diferente nelas, prestem atenção, que pode ser alguma coisa que esse aparelho está fazendo. Se você está seguindo o bem, porque você pode também sentir, mas se você é do lado mal, se você é egoísta, é fofoqueiro, é do lado mal. Te botaram, mas são as trevas que botou o aparelho em ti. Eu andei uns dias, eu fiquei agoniada. Aí elevei meu pensamento, falei, mas o que é isso? Eu já não estou aguentando mais isso. Eu sei que agora passou. Entre um pouco acima da virilha da coxa direita, perto da barriga, ficava uma coisa assim, sabe quando você bota massageador, assim que ele faz, fazia uma vibração, até o celular, aquela vibração do celular, sabe aquela vibração do celular? Muito parecido com aquilo, e ficava assim, e depois que ficava vibrando, e parece que corria, e doía. Parou, daqui a pouco começa a parou dias. Aí eu comecei, se eu for ao médico, como é que eu vou explicar isso? Vai dizer que eu sou maluca. Mas já está até começando a doer. Eu até pensei, deve ser algum problema no nervo. Aí o nervo fica, né? Pode até ser, né? Bom, o que era não sei. Eu até pensei, será que é algum aparelho que colocaram, já aqueles aparelhos sutis, e está fazendo isso por algum motivo? Às vezes até para ajudar a gente, né? Mas aí eu falei com o Criador, me concentrei, falei com o Criador e extensivo ao que me protege, eu disse ao Criador ou ao que me protege, por favor, está acontecendo isso assim, eu não estou aguentando, agora estou sentindo dor e ardência ainda ao mesmo tempo. E fiquei numa preocupação, será veia? Será que o sangue não está... Será que tem alguma veia ali e o sangue está custando? Não parava, era o dia todo. E ficou dias assim. Até que o último dia ficou assim, fez um negócio mais fraco, depois fez de novo. E não fez, até o presente momento, você não fez de novo. Então estou alertando vocês, prestem atenção. Tem gente que tem aquele barulho no ouvido. Mas não julguem, não pensem que é espiritual. Vá primeiro a um médico lá para ver se você tem algum problema no ouvido, porque tem doenças de ouvido que dá esse apito, tá? Eu conheci um rapaz que ele foi numa dessas reuniões sobre extraterrestres, que ele ficava catucando toda hora, mas toda hora ouvindo, eu tenho um chip aqui. Eu não falei nada, mas eu acho que ele devia ir um médico ver primeiro. Mas há certas coisas, ou às vezes a pessoa pode também sentir tontura de não ter nada, ela pode até mudar, né, a temperatura, né? Arrepios. Ó, tá vindo aqui, não sou eu não, hein? Ó, que mais? E algumas pessoas pode dar um pouquinho de irritação. Eu já andei sentindo muita irritação. Bom, etc. Mas procure primeiro o médico, depois. Agora, isso aqui que eu estava sentindo, eu sinceramente, eu ia chegar ao médico, doutor, eu estou sentindo uma vibração aqui, logo nesse lugar aqui, né?
Ele ia até pensar outras coisas. Eu não sei, como é que eu vou explicar? Se fosse num braço, aí mesmo assim, aí eu ia correr, digo, olha, eu estou sentindo isso aqui assim no braço. Eu não sei se é veia ou se é coisa. Aí ele ia mandar fazer algum exame. Mas aqui estava muito estranho. Muito estranho e sentindo ardência também. Porque quanto mais ficava forte, aí ia sentindo isso. Bom, o principal é que passou. Não sei se vai voltar, mas passou. Só como a gente não sabe se é para bem ou para mal, a gente então fala para Deus, fala para o nosso protetor também e espera a ajuda, né? Que ajuda bem. Bom, senhores, depois de muito blá blá blá, vou continuar a leitura. Na infância da humanidade, nós somos crianças, né? Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe concedeu mais do que facultou aos animais. Ele facultou o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que proporciona o que lhe falta. Por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece, o moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, o alimento espiritual faz a gente entender que não devemos ser cruéis com os animais, porque também já fomos animais, que nós devemos ter respeito por todo tipo de vidas existentes, não só na Terra, mas no universo inteiro. O alimento espiritual faz com que a gente entenda que nós temos que ter o equilíbrio nas nossas emoções, não ter emoção nenhuma exagerada, nem no próprio amor incondicional, não ter exagero nas religiões. Tudo tem que ter equilíbrio. O alimento espiritual faz com que a gente entenda que até na alimentação nós temos que ser equilibrados. E quem gosta de uma bebidinha, nós temos que ser equilibrados. Mas lembro que bebida em demasia vai fazer mal porque tem larvas astrais que vão furar o nosso duplo etérico e vai para o perispírito. A alimentação espiritual nos ajuda a entender que temos que ter e botar em prática a compaixão, que não devemos ser ambiciosos quanto ao dinheiro. Basta para nós ter o dinheiro suficiente do que necessitamos, mas também não é proibido que você queira mais dinheiro para fazer uma viagem, ter um carro, um apartamento melhor. Isto também não é proibido, mas que se lembre também dos necessitados e que nessa sua sorte, vamos dizer, que você teve, ou nessa permissão que Deus te deu de ser rico, que você lembre de alguém que faça bem a alguém, que ajude, né, de alguma maneira. Como eu vi outro dia um vídeo sobre o Roberto Carlos, que lá a mulher que trabalhava na casa dele, acho que é diarista, né, o marido morreu, deixou dívidas,
ela ia... não tinha dinheiro, né? Ia ter que até sair lá da casa onde morava, porque tinha que pagar aluguel. Então, ficou em muita dificuldade. E ele pagou as dívidas dela e ainda lhe deu uma casa. Quer dizer que ele não deverá ir para o umbral porque ele é religioso também, ele acredita, aquelas músicas que ele cantou de Jesus, eu acho que ele tem as suas esquisitices, ele é esquisito porque tem um negócio aí que ele não pode ver a cor, que fica agoniado, não quer que ninguém chegue perto, não sei, tem uns probleminhas aí, mas eu acho que isso depois ele vai ser curado lá na colônia espiritual. Não somos perfeitos, mas veja as coisas boas. Então vamos ver, quando ele chegar lá, vamos ver o que o Roberto Carlos fez. Pô, olha o que ele fez, hein? Deu uma casa para a mulher, pagou as dívidas dela todas. Isto é uma super ajuda, hein, gente? Pô. Bom, então vamos lá, continuando a leitura. Mas o progresso que cada homem, ou o ser humano, realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo, em grande número deles. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo de aprender de novo. É mesmo, nunca pensei nisso. Então, vamos admitir que não houvesse vida eterna. Chegariam almas novas, né? Tinha que aprender tudo de novo, quer dizer, não haveria evolução. Por isso que a vida é eterna, que é para a gente ir aprendendo para evoluir. Está vendo como a sabedoria divina de Deus? Deus sabe o que faz. A gente reclama de algumas coisas, mas Ele sabe o que faz. Não haveria, pois, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral. Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás o mérito delas, serás recompensado de acordo com o que hajas feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem, ou o ser humano, ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas, invenções prontas e acabadas, a fim de que ele não se limite a receber o que lhe ponham nas mãos, sem nem mesmo se dar ao trabalho de abaixar-se para apanhar nem o incômodo de pensar. Se fosse assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, sem o menor esforço, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, encontrarás pedras sob os teus passos,
Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos espíritos bons e eles virão acompanhar-vos e vos servirão de guia, tal como o anjo de Tobias. Pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, ela se abrirá para vós, mas pedi sinceramente, com fé, fervor, confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis, como o justo castigo do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei à porta e ela vos será aberta. Muita gente diz: bom, então o negócio é pedir. Eu quero um novo emprego, eu quero ser rico, eu quero... você tem que lutar para isso, né? Aí você diz assim: eu vou pedir, mas você vai pedir assim, com aquele jeitão, sabe? Com aquela arrogância, com aquele poder. Se você mostrar, você vai mostrar poder a Deus? Deus é que tem o poder, não você. Ao passo que aquele humilde... Vamos dar um exemplo do trabalhador do campo, mas ele adquiriu uma doença, tem uma doença e custa muito para ele trabalhar. E um dia ele fica muito triste, mas ele é uma pessoa humilde, ele não reclama, mas ele não está aguentando trabalhar, mas não reclama. Um dia ele senta naquela cama com aquele colchão já todo ruim e pede a Deus, ou pede ao santo que ele tenha preferido lá dele, se Deus pudesse ajudar ele, porque ele não está aguentando e tal, etc, etc, tá? De vez em quando ele faz um joguinho lá na loteria. Aí, de repente, ele, ao ver o resultado do jogo, vê que ganhou na loteria esportiva. Ou conhece alguém que vai lá nesse lugar e esse alguém lhe oferece um outro tipo de trabalho, não tão árduo como aquele. Porque Deus pode ver que ele não vai ter competência para ter aquele dinheiro todo. Então, a espiritualidade faz com que ali vá aquela pessoa ver alguma coisa, resolver algum problema, ou aquela pessoa tem uma terra ali perto, e a espiritualidade consegue fazer com que eles se encontrem, e conversando e tal, né? E aí o homem começa a sentir simpatia por esse trabalhador e lhe oferece um emprego que ele não vai se esforçar tanto. E ele vai lá para a fazenda desse homem, lá para o lugar desse homem, e vai trabalhar. E ele, humildemente, à noite, chega lá naquela caminha toda ruim, une as mãozinhas, senta lá, humilde, até curvado, e agradece. Deus, muito obrigado. E até chora de emoção. Estou dando esse exemplo da diferença. Outros vão... vou pedir para Deus. Eu vou ajudar as pessoas aí, porque aí eu vou ter créditos no céu. Humildade e amor, 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 amor. Aí você sente compaixão, fica com pena daquela pessoa. Pena é não ajudar, mas sente compaixão. Poxa, coitada daquela senhora, eu acho que ela está com
tá com uma blusa tão suja, não, vou lá em casa, mora ali perto. Aí ela volta, humildemente, dá para a mendiga, toma senhora, toma aí, bota essa roupa limpa aí. E valeu até mais do que o outro, deu por dar a esmola para ela. Deu por dar, tem que dar, achou, né, eu devo ajudar, mas foi diferente. O sentimento de um foi diferente do outro. Estou dando esses exemplos para vocês entenderem melhor, né? Como é que é vamos dizer, a contagem da evolução da pessoa. Então eu vou ficar por aqui, que é para o vídeo não ficar muito grande aí também. Tchau, tchau, tudo de bom, paz e luz a todos.